O próximo tema é corrupção e impunidade. A pergunta a ser debatida é: como o sistema político brasileiro deveria combater a corrupção? Bom, eu sou Josias, ou Jobson Negri, como está no Instagram. Eu sou empresário atualmente, né, acadêmico de direito também. Acredito que eu posso contribuir muito com esse tema, porque é um tema muito latente. Está muito comum a corrupção nesse momento no nosso Brasil, né? Então eu acredito que eu posso contribuir tanto cientificamente como didaticamente. Beleza. Você tem 5 minutos. Muitos dos temas que a gente está tratando aqui, acho que tem a ver com as raízes do nosso sistema socioeconômico, e acho que fica praticamente utópico falar de acabar com a corrupção num sistema político onde o poder financeiro se converte automaticamente em poder político. E mostrar a hipocrisia da direita ao falar desse tema, quando na prática política eles estão apoiando orçamento secreto, eles estão apoiando PEC da blindagem, eles estão apoiando financiamento privado de campanha e por aí vai. Então, gente, sou Kevin, eu sou metalúrgico, trabalho na Moca, e assim como muitos companheiros se propuseram a trazer uma perspectiva histórica, o meu diferencial para esse debate seria: a esquerda está acostumada muito a ficar só na negação. Então eu daria exemplos práticos, propostas positivas para que se combata a corrupção de fato. Em todo esse cenário de as mesmas famílias governarem o Brasil há 500 anos e tudo isso ser a maior responsabilidade por toda essa corrupção e por como se configura a corrupção aqui no país. Então, o Jobson e o Jimmy vão debater o tema corrupção e impunidade. A pergunta que vocês vão debater em 10 minutos é: como o sistema político brasileiro deveria combater a corrupção? Eu queria aproveitar esse tema, que é um tema muito amplo e passa por, inclusive, vários assuntos que a gente está falando aqui, desde o primeiro tema, crime organizado, enfim. Tudo isso acontece porque existe corrupção em diversos âmbitos, né? Tanto no poder público quanto no poder privado, que às vezes muita gente esquece de falar, mas na verdade a corrupção se trata entre uma relação promíscua entre essas duas esferas de poder, né? E trazer para uma questão mais estrutural de lembrar que a gente não está falando isso num contexto neutro, né? A gente tem um contexto que é um sistema socioeconômico, político, que é um sistema majoritariamente de direita, né? O capitalismo é o que vigora no mundo, na maioria dos países, independente das suas diferenças. E uma das características, para além de moralismos e de idealizações, que a gente vê na prática mesmo, o que acontece no dia a dia, e acho que qualquer pessoa com o mínimo de honestidade vai concordar, é que a gente vê um sistema que permite um acúmulo ilimitado de poder financeiro nas mãos de poucas pessoas, e na prática esse acúmulo de poder financeiro ele se converte automaticamente em poder político. O que eu estou querendo dizer é que quem tem dinheiro na prática, a gente vê todo dia está acima da lei, desde o cara de Porsche que atropela por aí, até o cara que compra juiz, dono de banco, etc. Enquanto muitas vezes as pessoas mais pobres, né, a gente tem mais de 1/3 aí de presos esperando julgamento até hoje. Então a corrupção na prática ela acontece desde aí a gente pode pensar no sistema eleitoral, antes dos políticos chegarem lá, um sistema privado, onde o dinheiro fala mais alto também na hora de escolher quem vai estar representando, já é uma distorção, já é uma corrupção na raiz. Depois a relação das empresas que vão estar tendo seus interesses representados, não o empresário em geral, né, mas aqueles poucos e que acumulam muito, tem o seu poder de lobby, que na prática é corrupção, muitas vezes legalizada, mas eu considero uma corrupção também, a maneira como esse lobby acontece. E depois, quando os casos vão para a justiça, etc., a gente vê isso acontecendo. Então, se a gente não conseguir discutir as raízes disso, fica difícil falar de corrupção. E na própria prática política da direita, eu vejo uma incoerência, assim, em que muitas vezes se levanta a bandeira anticorrupção, mas além de não questionar essa questão estrutural e essas raízes da corrupção, que ao meu ver está no poder financeiro, tem um poder ilimitado, na prática política os deputados que se dizem de direita, né, as bancadas da direita no Congresso do Brasil, já que a gente está falando sobre o Brasil, estão votando leis como o PEC da impunidade, como orçamento secreto para uso não transparente do recurso público e por aí vai, né? Tá. Inclusive, desculpa, só para finalizar, conseguiram corromper o próprio processo de combate à corrupção, que foi a Lava Jato, que depois a gente viu o que aconteceu ali, juiz combinando sentença com o promotor, enfim. Não estou falando que não tinham corruptos ali para serem julgados, mas o jeito que fizeram foi um desperdício, inclusive, da oportunidade. Isso. Eu acho que tudo que você falou, você realmente acredita mesmo, de verdade, de fato. Então você acredita que existe um problema e a corrupção ela é um cancro fagedênico que assola o Brasil há alguns anos, desde muito antes até da nossa consciência, né? Mas o que eu acho que como deveria ser tratado a corrupção é
com firmeza e contundência. Como assim? Vou explicar. Se você falou que tem que discutir o início ou uma origem, né? Hoje em dia, a impunidade que a gente viu nos últimos anos no Brasil, por exemplo, faz com que tudo que a gente acredita foro de que o crime é errado, que roubar merenda escolar é errado, que ser corrupto é feio. Não, tudo isso foi sancionado, legalizado com o próprio presidente Lula, que é o presidente atual. Nós vimos pessoas dizerem nitidamente, os próprios parceiros, os próprios comparsas dele, porque organização criminosa é comparsa, é parceiro, não é político, não é trabalhador ali não é. Né? Ali você teve o maior esquema de corrupção do planeta, né? E por uma canetada de um juiz que esse mesmo juiz outrora havia condenado, porque o Lula foi condenado em 3 instâncias. Então, o que acontece aí? Para que haja uma severidade, primeiro ponto é político corrupto tem que ser preso. Político corrupto não pode se reeleger. E aí, o maior problema de tudo é que quando o Supremo... Vou fazer um paralelo aqui. Eu não sei se eu posso falar isso, depois vocês cortam se não puder falar. Eu trabalhei eu fui funcionário do Alexandre de Moraes, entendeu? E ele sempre foi histriônico, né? Em 2005 ele mandou 2.300 pessoas embora da Fundação Casa e pessoas se suicidaram. Ele sempre foi histriônico. Entende? E, obviamente, hoje, quando eu vejo que você querendo combater corrupção e você não fala contra isso de forma contundente, porque às vezes é um viés da sua bandeira, do seu presidente, né? O meu presidente também, porque o Lula, ele é presidente do Brasil, tá? Então, quando você não luta contra isso e você aceita isso, negando que houve um fato contente, porque eu consigo falar de qualquer pessoa de direita se ela for corrupta. Teve corrupção no governo Bolsonaro? Só curiosidade. Eu acredito que teve. Você acha que não teve? Não, tenho certeza. Entendeu? Essa é a nossa diferença. Eu também não nego que... Nós de direita, as pessoas de direita, elas não têm problema em assumir os erros e querer melhorar e evoluir. Sim, não tem problema algum. Não, meu amigo, se toda pessoa de direita fosse com você, no geral é respeitar a direita muito mais. Até pela capacidade de estar tendo um diálogo civilizado, acho que nem sempre isso é possível. Mas concordo com você que a gente tem que ter um rigor maior em relação a políticos corruptos. Corrupção em geral, mas especialmente quem está lá em cargo público, né, representando o povo. E concordo com você também que ninguém tem que estar passando pano pro seu lado. Que o que bate em Chico tem que bater em Francisco. E eu não estou aqui no papel de fazer advogado de instituições ou de políticos, mas pelo contrário, eu estou querendo não negar que teve corrupção em governos do PT, assim como teve corrupção em todos os outros governos, e isso acontece não à toa, não é puramente por uma questão moral, de que as pessoas deram azar de escolher as pessoas erradas para estarem lá. É porque é uma questão estrutural, onde, na prática, se você não sujar as mãos, você não joga o jogo. Então, e eu não estou falando isso para justificar a corrupção. Eu gostei do que você falou. Para a gente pensar de forma mais profunda como conseguir combater. Gostei, vamos pegar de uma forma profunda. Isso daí a gente já é um consenso. A estrutura do Brasil, politicamente, ela é feita para dar errado. É o capitalismo, concordo. Não é sobre capitalismo, é sobre estruturação. Né? O que acaba estruturando, inclusive, o funcionamento das instituições, a relação de produção, etc. Não é sobre sobre essas bases. Não é sobre relação de produção, não é sobre relação de produção. Mas fazer um governo de esquerda, a gente já está indo nadar na contramão, já é mais difícil. Sabe por que o governo de esquerda não daria certo? Porque em nenhum lugar do mundo deu certo. Então aqui não vai dar. O que dá certo, assim, só para ter uma ideia? Dá certo, sabe? Só para entender o que quer dizer com dar certo. Eu posso falar o que é dar certo. Por exemplo, quando você pega a história do presidente atual, por exemplo, né, e quando você vê toda a estruturação dele, ele tinha um plano muito bem arquitetado. Ele tinha uma ideia e ele falou, eu vou fazer isso. Você está falando do governo do PT. Mas eles atuam dentro dos limites do capitalismo, certo? Desculpa. O governo, seja qual for eleito no Brasil até hoje, a gente nunca teve uma revolução socialista, que uma troca de regime de fato. Então, todos os governos, se dizem de esquerda, de direita, de centro, eles operam dentro dessa lógica estrutural, que é o capitalismo, que é de onde eu estou falando que parte a corrupção. Até onde eu estou entendendo, o consenso de vocês navega em político criminoso não pode se reeleger e não pode seguir impunes. Esse é o consenso que querem encaminhar
dentro do tempo? Tem alguma outra pauta que você... Eu acho que Não, esse é um consenso real. Né? Agora que surgiu essa pergunta que eu acho pertinente e eu acho interessante. E isso eu estou falando agora com maior tranquilidade e preocupação e também querendo entender mesmo. Como é que as pessoas, por exemplo, as pessoas que aqui estão, certo? Você que se considera uma pessoa de esquerda, né? Você quer viver um regime que você acha ideologicamente que seria melhor para o Brasil, perfeito? Sim, exatamente. Perfeito, tá. Se eu te perguntasse assim, como que seria melhor, como